Repórter André Rodrigues, é o interesse do Goiás que começa a negociar a possibilidade de ter Moraes, aquele mesmo Moraes que surgiu no Atlético, que lá no Atlético jogou primeiramente na lateral esquerda, chamou a atenção de todos pelo bom futebol, depois atuou no meio-campo, fez alguns gols e Paulo, ele começou como 10. Ele começou como 10, mas no Atlético a primeira chance que ele teve foi na lateral, né? Não, como 10. Ele aos 16 anos, o Júnior Pezão pegou ele emprestado do Atlético para subir o Bom Jesus para a divisão principal do futebol goiano. E aí levou lá e ele foi o grande destaque do Bom Jesus com a camisa 10. Voltou e começou a jogar no Atlético como 10. Aí depois, por necessidade, ele foi usado como lateral esquerdo também. Era o Juninho, nessa época ele chamava Juninho. E aí chegaram à conclusão que o Juninho é muito meio, puseram o nome dele de Moraes. E ele passou a jogar de ala esquerda, e quando ele foi para o interior de São Paulo, Mirassol, lá ele jogou de 11. Mais adiantado. É um polivalente. Depois passou pelo Santos, né? Se o Goiás contratar o Moraes, eu vou ter curto e grosso, contrata o jogador. 27 anos de idade, se envolveu naquela questão dos jogos, né, das bets. Ele recebeu para tomar um cartão amarelo. E aí ele confessou, já pagou a sua dívida com a sociedade, cumpriu todo o castigo, o imposto pela justiça. Vida que segue, dá uma nova oportunidade para o jogador. O ser humano errou uma vez, ele tem todas as chances de se recuperar, ainda mais um menino que a gente viu crescer aqui. Quem fez muitos elogios ao Moraes foi o próprio Adson, né? Dizendo que era um bom menino, que era, né? Era um menino, enfim, ele usou essa expressão, né? Um bom menino, né? Um menino de caráter, de família e tal. Né? Se envolveu, infelizmente, nessa questão, mas agora volta a ter chances. E no Goiás é uma chance tanto, né, Kleber? Porque o Goiás é uma camisa pesada pro Moraes. E o Goiás precisa, né? O Goiás precisa de um meia de qualidade. Tem o Benítez agora que ainda não rompeu, não jogou o que pode jogar ainda, eu acredito que vai jogar. Mas o Moraes é esse jogador interessante caso o Goiás o contrate? Ele é interessante para as 3 posições onde ele joga, né? Mas tem a impressão que o Goiás vai utilizá-lo, para o Goiás não ter outro, na ala esquerda. É ali que o Goiás está prestando. O Lepo é um ala direita que está jogando bem na ala esquerda, mas ele vai ser contratado como ala esquerda. E ele resolve o problema para o Goiás. Então é uma solução que está aqui, o Goiás não está inventando nada, pode contratar o jogador, pode pagar pelo jogador e pega um jogador que conhece, né? O jogador se envolveu em esquema de jogos, isso foi lá atrás, ele já cumpriu, arrependeu, confessou o crime, queria uma nova chance, então tudo bem. Ele tem todas as chances de resolver o problema da área esquerda do Goiás. O Goiás contrata o jogador. Perfeito, perfeito. Meu querido Danilo, gostaria da sua opinião sobre a possibilidade de Moraes no time do Goiás. Paulo, é um jogador que já teve passagem por Juventude, pelo Atlético, estava atualmente na Aparecidense. Chega para um setor onde o Goiás já não conta com o Lovati, como o André trouxe. Ele nem sequer viajou com a delegação para Chapecó. É um jogador que pode agregar, visto que o Lovati já, pelo que eu entendo, não faz mais parte do planejamento de Mancini, de Hever e de companhia. O Lovati, que chegou nas mãos do Jair, demonstrando uma importância muito forte no setor esquerdo, perdeu espaço com a chegada já do Mancini, visto no primeiro jogo, né? Já contra o Amazonas, ele tira o Lovati do time titular, depois ele entra ali devido à expulsão do DG na altura, se eu não me engano. Mas depois vem mostrando que nunca foi uma peça que o Mancini gostava. E agora traz o Moraes, é uma peça que estava disponível no mercado. É aquelas buscas como foi o Benítez, né? São oportunidades de mercado que está aqui ao lado. Tomara que ele chega. Eu não vejo o Moraes chegando para ser titular. Eu vejo que o Danilo tem espaço ali, o próprio Lepo está fazendo bem a função. Mas quando precisar de um jogador do setor em si mesmo, digamos, ele está ali. É melhor estar do seu lado do que contra. O André, em que pé está essa negociação com o Moraes? Paulo, de acordo com o Lucas Andrino, está negociando. Agora, se está avançada ou se não está avançada, eu não tenho essa informação.
A única posição que eu tive da direção do Goiás é que está negociando, está tentando contratar o Moraes. Aí, no caso, negociando com a Aparecidense hoje. Também não tem informação. A única informação que eu tenho é que está negociando com o Moraes. Perfeito, é a responsabilidade do repórter na cobertura do Goiás. Moraes pode pintar no Goiás. É curiosa esse problema da lateral esquerda do Goiás e dessa não opção, dessa não preferência pelo Lucas Lovati por parte do técnico Wagner Mancini. Bem que o Moraes, na lateral esquerda, quando atuou pelo Atlético, também não fazia aquela função de bom marcador. Ele chamou a atenção porque ele era ofensivo, porque ele sempre desceu, ele sempre atacou muito, sempre apoiou muito, né? Por isso, não sei se seria um bom lugar para o Moraes na lateral esquerda. Mas a questão do Lovati não é que ele não marca. Lovati não corre. Lovati não divide. Lovati não... Põe o pezinho. Não põe de jeito nenhum, Danilo. Verdade. Não põe. Não põe. Então, é o jogador que, inclusive, eu sou implicado com ele e agora, assim, eu não gosto de falar isso por causa disso. Não põe o pé de jeito nenhum. O futebol de hoje em dia não se admite isso, né? Não, ainda mais competitividade que tem a Série B. Foi a época em que o jogador, por exemplo, o jogador de meio campo, ele tinha o privilégio de nem sequer cercar. Quando muito cercava ali, mas não tinha aquela obrigatoriedade de correr com o time, de ser solidário. O futebol é muito solidário hoje, né? Sim, tem que dividir. Não pode ficar querendo jogar só com a bola no pé, não. Tem que procurar pela bola. Então, eu disse aqui, com o Mancini, o Lovati não joga. Jogador como o Lovati não joga como o Mancini. E o Mancini conhece o Moraes, já trabalhou com ele do Atlético. Parece que não joga mesmo, até porque o próprio Mancini disse que o Danilo, menino da base esmeraldina, não estava preparado para jogar no time profissional. Não foi essa a frase que utilizou o Mancini, ou André Rodrigues? O Paulo, sim, ele colocou que o Danilo, com relação à marcação, teria que evoluir muito ainda no dia a dia do Goiás para encarar uma Série B de brasileiro. Ele achou o Danilo bem na questão ofensiva, mas na questão de marcação, a questão do sistema defensivo, ele não gostou do Danilo. Falou que o atleta necessitava, né, evoluir mais no dia a dia do clube, nesse quesito, a marcação, para ter chances na Série B com ele, Mancini, jogando pelo Goiás. Tanto ele não quer o Lovati que ele optou pelo jogador que ele mesmo criticou, ele mesmo fez observações, né? Ave Maria, mas o Lovati contra o Atlético, olha, o Mancini chamou a atenção dele o tempo todo. A gente fica ali próximo. Dá pra ver, né? Exatamente, o tempo, ele quase matou o Mancini de raiva. Quase matou. Agora que é bonito ver, mas que é bonito ver o arremate do Lovati, né? Bate bem na bola. Ver o arremate do Lovati é muito bom, as cobranças, os cruzamentos para a grande área, né? Os chutes, as faltas, né? E futebol também é decidido nisso, né? É bom a gente pensar, pode ser que algum torcedor que esteja discordando do técnico Wagner Mancini. Bom, fato é que esta semana, então, nós poderemos ter novidades em relação ao Moraes vestindo a camisa do Goiás. Até o final desta janela de meio de ano, o Goiás pretende contratar mais quantos, André? A pauta do Andrino, Paulo, sempre foi questão de lateral e mais o atacante pela beirada, pela extrema, né? Então, chegando o Moraes, aí eu acho que agora ele vai trabalhar em cima do atacante de beirada. E também lembrando, o Moraes chegando, e aí eu acredito, Paulo, que de repente o Lovati sai também, né? Nessa janela agora, meio do ano, o Lovati saia do Goiás. Porque eu acho que publicamente no Goiás, ninguém vai falar isso no microfone. Mas o sentimento que eu tenho nos bastidores é que com o Mancini, o Lovati não joga mais. Isso parece que está bem claro, né? Está bem evidente para todo mundo, né?